Santo Deus, nós graças te damos, porque mais um dia o Senhor nos concede, dia do Senhor, dia que o Senhor separou, dia que o Senhor mesmo santificou, para que todo ser, crente ou não, convertido ou não, dedicasse exclusivamente para o Senhor. Este é o teu quarto mandamento. Mas o teu povo aqui congregado nessa noite te agradece, porque tu nos trazes mais uma vez a tua casa, e nós podemos começar e terminar agora o primeiro dia da semana junto com o Senhor, escutando a tua palavra. Ó Deus, nós queremos te rogar que nessa noite o Senhor fale poderosamente aos nossos corações através desse texto. Que quando nós ponderarmos na tua palavra hoje à noite, ó Deus, que não fique pedra sobre pedra no nosso coração, que nós de fato sejamos destruídos e que o Senhor nos reconstrua de acordo com o teu querer. Ó Deus, que haja profunda compulsão no nosso coração, que haja de fato genuíno arrependimento, que o Senhor conforte e console-nos nessa noite, que a tua palavra nos enriqueça e que pelo poder do teu Santo Espírito o teu povo seja de fato alimentado e preparado para viver durante essa semana que se inicia para a glória do teu nome. É o que nós te rogamos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Você certamente já ouviu falar do filme A Culpa é das Estrelas. Talvez você até tenha lido o livro. Talvez você tenha assistido o filme e lido o livro. Exatamente, você deve saber que a história gira em torno de um casal de jovens que, ambos tendo uma doença terrível, ambos tendo contraído o câncer, se enamoram, se apaixonam e, obviamente, devido à doença que eles têm, eles não podem levar até o final o seu romance. E daí o título do livro, o título do filme, A Culpa é das Estrelas. A culpa não é nem do rapaz, a culpa não é nem da moça, a culpa é das estrelas. E percebe, o filme não é nada mais nada menos do que um retrato da sociedade que nós vivemos. Nós vivemos numa sociedade repleta de psicologia moderna e barata, cuja a tentativa maior é livrar você de qualquer tipo de culpa. Percebe, a culpa não é sua. A culpa de se irritar do trânsito não é sua, a culpa é do outro cara que passou com o carro na sua frente. A culpa do seu divórcio não é sua, é do seu cônjuge que não entende você. A culpa dos criminosos estarem aí na vida da bandidagem não é culpa deles, a culpa é da sociedade, que não lhes dá oportunidade, que não lhes oferece escola, que não lhes oferece nenhuma chance de sair da sua miséria. É isso que nós escutamos todos os dias. A culpa é sempre de alguém, menos sua. E o problema com esse tipo de pensamento é que ele termina nos afetando, nós enquanto crentes. Sabe, a gente começa a inadvertidamente abraçar esse tipo de prática e esse tipo de filosofia, quando ela, na verdade, ela tem um potencial destrutivo e mentiroso muito alto, e ela é contrária, absolutamente contrária àquilo que nós percebemos na Escritura, de maneira específica no capítulo 3 de Jonas. Percebe, o Senhor Jesus Cristo, em nenhum momento na sua caminhada e na sua vida terrena, no seu ministério terreno, ele eximiu de identificar culpados. E quando nós olhamos para o capítulo 3 de Jonas, o que nós percebemos é que a culpa não é um elemento negativo, mas a culpa é a ferramenta para algo de mais sublime e de mais doce na vida de todos aqueles que se encontraram com o Senhor Jesus: o arrependimento. E percebe, se era para transformar o título do filme ou do livro em algo teologicamente mais correto, longe da culpa ser das estrelas, o melhor título certamente seria A Culpa de Adão, e nós com ele. A culpa do câncer, a culpa da AIDS, a culpa de todas as enfermidades e problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia não é das estrelas. A culpa não é de Deus. A culpa não é de absolutamente ninguém a não ser sua. E sua em Adão.
E é exatamente isso que nós veremos nessa noite, meus irmãos. Deus trata o pecado a partir da culpa. Essa ideia de uma sociedade livre de culpa, não, mais uma vez, não passa de um engodo do diabo completamente diferente da maneira como Deus trata a culpa. E o que nós veremos nessa noite, no capítulo 3 de Jonas, é de que nós experimentamos a misericórdia de Deus, meus irmãos, quando Ele lida de maneira específica e cirúrgica da culpa e do pecado do seu povo. O que nós aprendemos nessa noite é de que é exatamente assim que nós experimentamos a misericórdia de Deus. É quando o Senhor nos trata, é quando Ele aponta a culpa do nosso pecado, é quando Ele nos mostra que nós somos de fato terríveis pecadores diante dEle, que nós experimentamos da sua misericórdia. Nós veremos que Deus trata com a nossa culpa e assim demonstra a sua misericórdia em 3 pontos nessa noite. Dos versículos de 1 até o versículo 4, nós veremos que Deus faz com que haja um confronto do nosso pecado. Deus trata o nosso pecado, primeiro, confrontando o nosso pecado, apontando a nossa culpa. Depois, nós veremos os versículos de 5 a 9, de que Deus trata o nosso pecado, fazendo brotar arrependimento em nossos corações. Deus trata o nosso pecado confrontando-nos com o pecado. Deus trata do nosso pecado fazendo brotar arrependimento em nosso coração pelo nosso pecado. E por último, no versículo 10, nós veremos que Deus é misericordioso e nos faz experimentar da sua graça, porque ao tratar a nossa culpa, a tratar o nosso pecado, Ele nos proporciona perdão para os nossos pecados. Com Deus é preciso haver confronto de pecados. Com Deus é preciso haver arrependimento de pecado. Com Deus é preciso haver perdão de pecados. E quando o nosso pecado é tratado, aí novamente nós experimentamos a misericórdia do nosso Senhor. Nós chegamos então agora no capítulo 3 de Jonas e nós percebemos que há um recomeço. Uma das características interessantes desse capítulo é a semelhança com o estilo literário e as palavras que estão presentes no capítulo 1. Certamente os irmãos se lembram que são mais ou menos com essas mesmas palavras, talvez não na mesma ordem, talvez não na mesma escolha de palavras, mas o livro começa com essa mesma ideia: o Senhor testemunhando a iniquidade de Nínive e se chegando para falar com Jonas. Mas todos nós sabemos do início da história. Jonas, o profeta fujão, rejeita e abraça a desobediência. Ele rejeita o chamado de Deus, ele se rebela contra a vontade do próprio Deus, revelada diretamente para ele, e ele foge. Como um tolo, ele pensa que pode escapar dos olhos do Senhor, que estão em todo lugar. Ele vai para longe da face do Senhor, diz o texto no capítulo 1. E todos nós sabemos também o desenrolar dessa história. Nós sabemos da grande tempestade que o Senhor enviou como disciplina, uma maneira de nós experimentarmos a misericórdia de Deus. Nós vimos também todo o processo de arrependimento que circundou o coração de Jonas no capítulo 2, quando ele estava no pior, no lamaçal, no fundo do poço, literalmente nas profundezas do mar. E agora uma segunda chance lhe é dada. Jonas agora é novamente chamado por Deus. Literalmente o que nós temos aqui, meus irmãos, é um novo começo. Mas apesar de ser um novo começo, mais uma vez o texto sagrado nos mostra da natureza divina desse chamamento. Preste atenção. O texto diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo. Mais uma vez, nesse novo início, continua sendo o mesmo Deus pactual que leva esse diálogo com Jonas. É o mesmo Deus da aliança com Israel que continua levantando um profeta para tratar do pecado de um povo que não era seu originalmente, mas é seu de fato, porque todos os povos da terra são do Senhor. Deus dá então essa segunda chance, essa nova chance a Jonas. Ele é novamente convocado para pregar a palavra do seu santo Deus. Agora observe novamente o seu chamamento no versículo 2. E aqui nós temos uma diferença que infelizmente na nossa tradução não ficou muito perceptível. Veja o texto. O texto fala: dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo.
partícula contra que nós encontramos aqui no versículo 2 é a mesma partícula, também traduzida como contra, no capítulo 1, versículo 2 do mesmo livro. Entretanto, a tradução não é das melhores, infelizmente. Porque enquanto no capítulo 1 nós temos a ideia de fato de ser uma confrontação, um confronto e contra ela, no versículo 2, além da ideia de confronto que nós temos aqui, é a ideia de pastoreio. Na verdade, uma melhor tradução seria: dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive e proclama para ela a mensagem que eu te digo. Se você consultar as melhores traduções em outras línguas, é exatamente essa redação que você irá encontrar. Então, no capítulo 3, o que nós temos já de início é um vislumbre de que com Deus há perdão, de que existe possibilidade de haver paz com um Deus ofendido. O profeta é chamado não mais para pregar somente de uma maneira confrontadora, mas de uma maneira pastoral, de uma maneira que traga de volta aqueles que serão exortados aos seus sentidos. A tarefa é a mesma, mas a perspectiva é um pouco diferente. Clama para aquela cidade. No versículo 3, surpreendentemente, ou não, o que nós percebemos é que desta vez, Jonas obedece ao Senhor. Lê o texto. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Logo no versículo 3, então, o que nós percebemos é que a obediência de Jonas, ela é absoluta. Ele abraça então o seu chamamento, e ele vai para aquela cidade, e ele há de cumprir com o seu mandamento. É interessante nós percebermos que essa descrição que nós temos aqui dentro de nós, de que Nínive era uma cidade muito importante, ela poderia ter sido melhor traduzida se tivesse escrito algo do tipo de que Nínive era uma cidade muito grande diante de Deus. Observe que essa informação é corroborada com o finalzinho da sentença, quando ele diz que era necessário 3 dias para percorrê-la. A importância aqui do versículo 3 não é de valor, mas é de grandeza. A cidade de Nínive, ou pelo menos o núcleo da cidade, como dizem os arqueólogos, era extenso ao ponto de que, andando a pé, passaria-se 3 dias para atravessá-la de fora a fora. E é nessa caminhada que Jonas parte, é nessa missão que ele se engaja. E veja o versículo 4, quando a sua missão então é claramente desnudada. Diz o texto: começou Jonas então a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas então se engaja naquele caminho, se engaja na sua missão, e a maneira através da qual ele começa a exortar e a clamar com aqueles pecadores, com aquela cidade que estava prestes a receber a ira de Deus, é através da ferramenta da pregação. Quando nós nos lembramos do Novo Testamento, de textos tão queridos ao nosso coração como Romanos, nós rapidamente nos lembramos daquele rápido verso que diz: como ouvirão se não há quem pregue? Apesar da negociação moderna que nós vemos em vários círculos, em várias ditas igrejas, dessa ferramenta fundamental ordenada pelo próprio Deus, nós precisamos ficar o pé no chão e entender que a pregação é o instrumento utilizado por Deus para chamar pecadores ao arrependimento. Nós não podemos absolutamente negociar isso, meus queridos. Nós não podemos trocar a pregação por teatros, nós não podemos trocar a pregação por corais, nós não podemos trocar a pregação por qualquer outro subterfúgio como pregação do Evangelho. Aquilo que traz homens e mulheres ao arrependimento é a pregação genuína da palavra de Deus, é a proclamação verbal e oral da vontade de Deus revelada na sua palavra.
Todas as vezes que nós negociamos isso, nós estamos escancarando a porta para falsos convertidos, para lobos adentrarem no meio das ovelhas do Senhor. E veja o caráter dessa pregação. E aqui nós entenderemos especificamente no versículo 4 a maneira de Deus confrontar o nosso pecado. A pregação de Jonas é extremamente simples. Talvez o que nós tenhamos aqui seja somente uma breve descrição, entretanto, o texto claramente nos fala que a mensagem dele se resumia a uma ameaça, a um julgamento. O texto diz: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Uma palavra dura, uma palavra de ameaça, uma palavra que certamente incomodaria bastante aos defensores dos ditos direitos humanos nos nossos dias. Será que uma cidade tão grande, que precisava de 3 dias para ser percorrida, será que ela não merece uma segunda chance? Será que isso é motivo? Será que porque Deus é Deus, isso é motivo de destruir aqueles habitantes? A mensagem é confrontadora. É uma mensagem de julgamento. E percebe que ela segue exatamente o padrão para o qual Deus levantou o profeta. Levanta-te e prega para Nínive. Levanta-te e proclama para ela a respeito da minha mensagem. Deus confronta o pecado daquela grande nação. Ele desnuda o pecado daquela grande nação. Ele não coloca band-aids, ele não coloca pequenos esparadrapos tentando cobrir os seus sulcos que estão jorrando de sangue. Não, ele mostra, ele coloca o dedo na ferida e diz: vocês pecam contra mim e eu destruirei vocês por causa dos vossos pecados. A culpa não é das estrelas, a culpa é sua. A responsabilidade do seu pecado é totalmente seu, é totalmente sua. Deus, através do profeta, lança uma palavra de julgamento e duro julgamento contra aquela poderosa cidade. Mas percebe que embutida ainda nessas palavras existe uma palavra de esperança. Porque veja, acaso não poderia o Senhor destruir Nínive imediatamente? Acaso precisava o Senhor levantar um profeta para atravessar a cidade e proclamar a destruição deles? Acaso não poderia, com o estalar do dedos, o Criador do universo simplesmente varrer da existência aqueles cidadãos? Certamente que sim. A esperança na palavra de Jonas é de que haverá destruição, mas ainda não. 40 dias vocês têm para se arrepender. 40 dias vocês têm para se voltarem do seu pecado. 40 dias vocês têm para que vocês reconheçam que vocês me agravaram a ira e de que eu a derramarei copiosamente sobre vocês. Nínive será subvertida, mas ainda não. Ainda há esperança. Percebe, ao mesmo tempo que a pregação do profeta lança julgamento sobre aquelas pessoas, confronta o seu pecado, ameaça-as quanto ao seu padrão de vida, ela ainda assim exala um cheiro, exala um quê? De paz. É possível haver reconciliação com esse grande Deus. Nós experimentamos, meus irmãos, a misericórdia de Deus quando Ele confronta o nosso pecado. É dessa maneira que você encara os seus pecados? Ou você tem feito como o mundo, colocado a culpa em todo mundo, menos assumindo ela para você mesmo? É dessa maneira como você encara aquilo que de errado circunda na sua mente, nas suas mãos, no seu coração? E percebe, nós chegamos num momento que é muito importante nós definirmos o que é pecado. Porque quando nós chegamos nessa ideia, aqui não existe o relativismo de que o que é pecado para mim pode não ser para você. Não!
A palavra do Senhor é absoluta e pecado é a transgressão da lei, diz o nosso catecismo. Você peca quando você quebra a lei de Deus, regra ética maior. Não cabe a você julgar o que é ético. Cabe a você abraçar o que Deus diz que é ético. Ética não varia entre culturas e tempo e nacionalidade. O que era ético para a Alemanha nazista, hoje não é mais ético para a Alemanha. Não, nunca foi ético. Matar os judeus nunca foi ético. Porque quem dita o que é ético é o Senhor. E quando você quebra a ética de Deus, você está exatamente cometendo o que a Escritura chama de pecado. Quando você não guarda o dia do Senhor, o primeiro dia da semana que Ele estabeleceu para o seu santo culto, você peca contra o Senhor. Quando você tem outros deuses perante o Senhor Deus único e verdadeiro, você peca contra o Senhor. Quando a sua boca profere mentiras e você não se firma na verdade, você peca contra o Senhor. Quando o seu coração é cheio de lascívias, quando você consome pornografia e trai a sua mulher ou trai o seu marido, você peca diante do Senhor, você adultera. Quando você é insatisfeito com as coisas que Deus lhe dá e você prefere sempre as coisas do seu vizinho, o gramado do seu vizinho é sempre mais verde do que o seu, você peca contra o Senhor, porque você cobiça quando Deus diz não cobiçarás. Quando você rejeita o conselho do seu pai e mãe, quando você lhe falta por respeito, quando você não honra as instituições superiores que o próprio Deus constituiu na sociedade, você peca contra o Senhor, porque Ele diz: honra teu pai e a tua mãe. Recebe ao Senhor que institui o que é ético. E nessa noite Ele nos chama a confrontarmos o nosso pecado como ele realmente é. Pare de culpar os outros. Pare de colocar a culpa na sua mulher ou no seu marido. Pare de colocar a culpa no seu filho ou no seu chefe. Assuma os seus pecados. Confronte os pecados do seu coração. Porque sem confrontação de pecado não há arrependimento. Deus nos ensina nessa noite, meus irmãos, que nós precisamos genuinamente confrontar o nosso pecado para experimentarmos a misericórdia de Deus. Mas sabe, ainda nesses versículos tem um outro elemento que é importantíssimo que nós consideremos. Porque talvez você comece a confrontar o seu pecado e você diga: pequei sim, e daí? Menti sim, e daí? Adulterei sim, e daí? E percebe, nós pensarmos na realidade do pecado desconectado com a realidade da ira de Deus sobre o pecado é perda de tempo. Associada ao seu entendimento da quebra da lei de Deus, é preciso que você traga de uma maneira clara, assim como está claro aqui no texto: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Continue caminhando nos seus pecados e você é quem será subvertido por esse grande Deus. É você quem será destruído. É você quem encontrará perdição. É você quem será varrido. Percebe? O reconhecimento de pecado precisa necessariamente estar associado ao reconhecimento da ira de Deus Santíssimo, que não pode contemplar o que é mal. Você entende isso nessa noite? Você compreende a vileza do seu pecado? Talvez você sente aqui nessa noite, você esteja agora começando a fazer comparações suas com outras pessoas. E você já começou a dizer: mas eu não sou tão mal assim. Exatamente, talvez, aliás, você já esteja sabendo que o traficante mais procurado do Brasil, o Playboy, foi morto de ontem para hoje, lá no Rio de Janeiro. E aí você olha para um cara como o Playboy e você diz: olha, mas eu não sou um Playboy como ele. Eu não estou envolvido com tráfico de drogas, eu não mato pessoas, eu não sou tão ruim assim. Foge-lhe a compreensão de que o pecado diante de Deus, seja grande ou seja pequeno, é merecedor de toda a sua ira. Quanto de veneno você beberia numa água?
Se eu tivesse 2 copos para oferecer para você, um copo limpo de água cristalina, mineral, geladinha, e uma outra também de água mineral geladinha, só que com 2 gotinhas de cianeto, qual dos 2 copos você beberia? O quanto de veneno é necessário para tornar uma água impura? O quanto de veneno é necessário para estragar um produto? O mínimo, o menor, o mais insignificante dos pecados é o suficiente para tornar você merecedor do inferno de fogo, aonde há choro e ranger de dentes. Talvez você não mate pessoas como Playboy, na ponta do revólver, mas certamente você mata pessoas na ponta da sua língua, com o primeiro dos seus pensamentos. Você entende genuinamente nessa noite a vileza do seu pecado? É dessa maneira como você trata o seu coração. Você enxerga a ira de Deus que paira sobre você por causa de cada um desses pecados que você comete. A misericórdia de Deus, meus irmãos, está exatamente aí, quando Ele nos confronta com o nosso pecado. Mas o Senhor não para por aí. Veja na sequência. Dos versículos de 5 a 9, nós vemos que nesse processo de tratar com o nosso pecado, o Senhor, Ele não somente confronta, mas o Senhor também faz brotar arrependimento. Ele faz brotar um genuíno desgosto, um genuíno asco por aquilo que você acabou de identificar que é impuro no seu coração e na sua vida. Veja o texto. O texto nos diz que os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Mas adiante nos será revelado que era exatamente por isso que Jonas não queria pregar para Nínive. Jonas sabia do grande potencial, da grande probabilidade de que uma vez os pecados dos ninivitas fossem confrontados, eles se arrependeriam, e uma vez eles se arrependendo, o Senhor seria misericordioso para com eles, porque essa é a natureza de Deus. Ele é misericordioso e longânimo, compassivo, tardio em se irar, mas isso não o exime de administrar a sua justiça e a sua punição. Mas a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção no versículo 5 é uma palavra muito simples, que às vezes a gente passa por cima com muita rapidez e nem nota. Observe o elemento sobrenatural que está por trás então dos atos dos ninivitas. Os ninivitas creram em Deus. E todos nós sabemos o que é fé. Todos nós sabemos que mortos não podem ter fé. Todos nós entendemos que fé é algo que o próprio Deus nos dá. É uma graça evangélica, é uma graça divina de procedência completamente sobrenatural, que muda o coração do homem de incrédulo, de rejeitador da palavra de Deus, para abraçador da palavra de Deus. O que acontece então no versículo 5, meus irmãos, genuinamente é um avivamento. O que acontece em Nínive é uma ação sobrenatural, maciça do Espírito Santo, convertendo o coração daqueles homens, fazendo com que eles tenham fé em Deus. Eles acreditam na palavra que lhes foi dada. Ele abraça o confronto do pecado. E agora eles começam a demonstrar genuíno arrependimento, que é fruto dessa fé gratuita, obra do Espírito Santo em nossos corações. Veja o texto. Primeiro eles demonstram uma tremenda humilhação. O texto fala que eles clamam um jejum e eles vestem panos de saco. Eles se destituem das suas roupas. E certamente você deve se lembrar que a nação de Nínive, a capital do império nesse período, era nada mais nada menos do que a superpotência. Você imagina agora alguma superpotência mundial, na sua capital, os habitantes de lá, muito bem vestidos, que compram das melhores grifes, que têm a oportunidade de ter acesso às melhores roupas, tiram todos os seus finos aparatos e se vestem
com trapos. Humilhação. Mas há também abnegação. Veja, eles proclamam um jejum, eles negam-se a si mesmo, eles abrem mão da sua prosperidade, eles abrem mão da sua gordura, eles abrem mão daquilo que pode cegá-los para a realidade do seu pecado, eles abrem mão dos seus confortos, mas eles também se vestem de humilhação. Genuíno arrependimento é caracterizado por abnegação e por humilhação. Arrependimento genuíno, produto da fé, que é fruto do Espírito Santo de Deus, da obra do Espírito Santo de Deus, é marcado por esses dois elementos. E é exatamente isso que nós testemunhamos agora dos versículos de 6 a 9, como diz o finalzinho do texto, desde o maior até o menor. No versículo 6 nós temos a descrição do que diz o chefe da nação. O texto fala: chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Até o mais poderoso da nação, ao contemplar o seu próprio pecado, a contemplar o pecado do povo, ele não começa a colocar peneiras para tapar a luz do sol, não. Ele se desfaz daquilo que poderia mais uma vez cegá-lo para o seu próprio pecado, aquilo que poderia tapar a sua própria vileza, as suas vestes reais. É impressionante como roupas podem fazer a gente mudar de atitude com as pessoas. É impressionante nós percebemos, por exemplo, como lojas tratam pessoas que estão bem vestidas para pessoas que não estão bem vestidas. Quando eu comecei a viajar de avião, rapidamente me disseram: se você quer ser bem atendido, vá de paletó. Vão pensar que você é um deputado. E o engraçado é que a tratativa é diferente. Porque quando você se apresenta bem vestido, a sua imundícia, ela é tapada. Quando você se apresenta com barba feita, perfumado, com uma gravata e um paletó, você de fato parece ser um cidadão de bem, mesmo que você seja o mais vil, o mais malévolo dos seres humanos. A aparência é de coisa boa. O rei de Nínive sabia disso. E ele quis se despir de tudo aquilo que poderia fazer com que ele não entendesse quem de fato ele é: um pecador imundo diante de Deus. Nos versículos de 7 até o versículo 9, nós percebemos que agora a nação inteira, até os animais, entram nesse espírito de arrependimento. Sabe, na nossa série de pregações, no livro de Salmos pela manhã, nós já falamos aqui várias vezes de uma nação cujo Deus é o Senhor. Eis aqui o retrato de uma nação que de fato se curvou a Deus por um período específico da sua existência. Uma nação cujo Deus é o Senhor, é uma nação que genuinamente até os seus cachorros, até os seus animais, são postos em humilhação diante do Deus Todo-Poderoso. Deus que tem sido rejeitado, Deus que tem sido cuspido, Deus que tem sido resistido na essência da sua palavra e dos seus mandamentos. Veja o texto, versículo 7. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, os seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E aqui nós encontramos mais duas características do genuíno arrependimento. Veja, nós vimos lá no versículo 5 que duas características claramente apareceram: a abnegação e a humilhação. Agora aqui no versículo
8 nós encontramos mais duas características do verdadeiro arrependimento. Você quer saber se você genuinamente experimentou arrependimento no seu coração? Preste atenção nisso. Se você quer de fato identificar no seu coração se há genuíno arrependimento em você, faça esse teste. Veja os próximos elementos. Primeiro, ou no caso terceiro, aqui no versículo 8, que nós vemos é que eles se voltam para Deus em clamor de coração. Eles clamam agora fortemente pela misericórdia do Senhor. Percebe? Há uma autonegação, há uma humilhação, e agora, em terceiro lugar, há um direcionamento verbal para com Deus, no sentido de que haja misericórdia, de que Deus seja bondoso para com eles, de que Deus os perdoe por causa dos seus pecados. Eles agora clamam fortemente ao Senhor. Que nos leva ao quarto elemento do genuíno arrependimento. Eles abandonam a sua vileza. Eles clamarão fortemente a Deus e se converterão do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Genuíno arrependimento, de acordo com as Sagradas Escrituras, tem essas quatro características: abnegação, humilhação, clamor e mudança de vida. É isso que caracteriza a sua experiência com Deus. Quando você foi confrontado com o seu pecado, foi exatamente esses quatro sinais, essas quatro experiências, essas quatro manifestações que ocorreram no seu coração e que são evidenciadas na sua vida. Você de fato abraçou a abnegação, ou você continua preferindo os seus caminhos e rejeitando os caminhos de Deus? Você de fato abraçou a humilhação, ou você continua se estabelecendo como a sua própria lei e rejeitando a lei do Senhor? Você genuinamente clamou a Deus para que Ele lhe perdoe, para que você de novo seja aceito pelo sangue de Cristo na sua santíssima presença? Ou seus lábios continuam cerrados pela ausência de reconhecimento da vileza do seu pecado? De fato houve transformação na sua vida? Ou o pecado que lhe foi confrontado continua sendo presente constantemente na sua vida? Depois de você ter passado por aquele momento de identificação do seu pecado, você continua cometendo e se esbaldando nele. Percebe esses quatro elementos, de acordo com a palavra de Deus, se você não consegue identificá-los na sua vida, então você não sabe o que é arrependimento. E se você não sabe o que é arrependimento, então você volta para a fase 1. Deus continua confrontando você com o seu pecado, e Ele continua dizendo para você: 40 dias e eu vou destruir você, 40 dias e eu vou subverter você, 40 dias e a minha ira lhe alcançará. As boas novas, meus irmãos, é de que Deus nos dá todas as ferramentas para que pelo poder do seu Santo Espírito nós curvemos os nossos joelhos, para que movidos pelo seu santo poder, nós de fato nos compujamos do nosso pecado, nós reconhecemos a vileza do nosso coração e nós clamemos a Ele: Senhor, perdoe-me por tudo que eu tenho feito contra o Senhor, perdoe-me por cada um dos mandamentos que eu tenho quebrado contra Ti. Transforme o meu coração, transforme o meu caminho, converta-me das minhas más veredas. Abnegação, humilhação, clamor e mudança de vida. As quatro características do verdadeiro arrependimento. Não se iluda nessa noite. Não se deixe enganar. Se esses quatro elementos não estão presentes na sua vida, você não sabe o que é genuinamente arrependimento. O que automaticamente nos leva ao versículo 10.
Porque a misericórdia de Deus, meus irmãos, é experimentada nessa maneira dele tratar os nossos pecados. Percebe? Ele confronta os nossos pecados, ele, pelo poder do seu Santo Espírito, nos leva ao arrependimento dos nossos pecados. E agora, no versículo 10, nós percebemos a maravilha do Deus único e verdadeiro. Ele que é absolutamente santo, ele perdoa pecadores miseráveis como eu e você. Veja o verso 10. No versículo 9, a esperança, a expectativa daquele grande rei, daquela grande nação, era, veja lá o texto, quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Obviamente aqui se faz necessário nós explicarmos essa expressão, quando aqui para nós é traduzido que Deus não se arrependerá e se apartará do furor da sua ira. Obviamente que a palavra aqui utilizada serve para nos ensinar. Ela não descreve aquilo que acontecerá com o Deus Todo-Poderoso, porque em outros textos da Escritura nós claramente sabemos que Deus não é homem para que se arrependa, nem é filho do homem para que minta. Entretanto, aqui o texto claramente diz que ele se arrependerá. Ora, o que nós encontramos no original é a ideia de que Deus não levará adiante a sua ira, ele voltará atrás do seu juízo. Não há arrependimento humano da parte de Deus. Obviamente que essa é a nossa tentativa aqui, de como nós chegarmos no versículo 9, tentarmos entender arrependimento da parte de Deus à luz da nossa experiência de arrependimento. Entretanto, isso não se aplica ao Senhor, porque Deus é absolutamente puro e santo, justo e bom e completamente diferente de nós. Todas as vezes que nós tentamos colocar a nossa experiência como uma ferramenta interpretativa para o ser de Deus e para ações de Deus, nós caímos no erro, nós caímos na heresia. Não, nós precisamos entender esse texto de acordo com quem Deus se revela ser, a sua palavra. E quando nós usamos desse entendimento, fica claro que não é um arrependimento humano que o profeta se refere aqui, mas esse movimento de Deus de segurar a sua ira, de ser longânimo, de não derramar sobre aqueles cidadãos, sobre aqueles ninivitas, aquilo que eles mereciam. Mas observe que essa expectativa deles, ainda há esperança. O Senhor poderia ter nos varrido imediatamente, mas Ele nos deu um tempo, Ele nos deu um período. Vamos então recorrer a Ele, quem sabe Ele não volta atrás. E de uma maneira maravilhosa nós lemos no verso 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. O Senhor Deus, Ele não somente confronta o nosso pecado, Ele não somente faz com que haja e brote arrependimento genuíno em nós, mas depois de ter feito tudo isso, Ele não faz com que nós morramos na praia, como diz o dito popular. Depois de haver confronto de pecado, depois de haver genuinamente arrependimento, há perdão. Percebe isso que eu e você podemos descansar nessa noite? É na certeza de que esse Deus, o Deus da Escritura, o único Deus verdadeiro que existe, porque todos os deuses das nações são ídolos, somente o Senhor criou os céus e a terra, diz o Salmo. Esse Deus se revela para mim e para você como alguém que não pode contemplar o mal, mas que perdoa o mal que é feito contra ele, quando há genuinamente coração arrependido. E percebe que grande incentivo é esse para mim e para você nessa noite. E é um incentivo muito maior do que tinham os ninivitas, porque agora nós estamos numa posição muito privilegiada. Nós podemos olhar para trás, e quando nós olhamos para trás na história, nós, antes de chegarmos nos ninivitas, a primeira coisa onde nós chegamos, o primeiro local onde nós chegamos é no Gólgota. Nós chegamos ali no Calvário, nós chegamos na cruz do Senhor Jesus, o local climático aonde Deus de uma vez por todas deu a martelada final no pecado do seu povo.
ali naquele Gólgota, quando o seu filho foi levantado na cruz do Calvário, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Pai, estava ali colocando o inferno que eu e você merecíamos nas costas do seu próprio filho. Sim, Ele nos deu 40 dias para nos arrependermos. E no momento específico, Ele deposita toda a sua ira nos ombros do seu Santo Filho. E é por isso que, muito mais certo do que os ninivitas, nós podemos nos achegar a esse grande Deus na certeza inequívoca de que há perdão para pecadores miseráveis como nós. Percebe? Não importa quão grande é o seu pecado aqui nessa noite, não importa quantos males você cometeu, não importa quão grandes eles são, com Deus há perdão. Ora, se nós considerássemos a história desses ninivitas, se nós de fato tivéssemos gastado tempo aqui considerando os fatos históricos que marcavam a vida dos ninivitas, nós perceberíamos a grande violência que era marcada, que caracterizava aquela nação e aquele povo. Talvez o playboy fosse fichinha aos pés dos ninivitas em termos de violência. Mas se há perdão para ninivita, há perdão para mim e para você. Se ninivitas encontraram misericórdia, eu e você podemos encontrar também misericórdia. E percebe, é exatamente dessa misericórdia de Deus que nós experimentamos. Todas as vezes quando Deus lida com o nosso pecado, confrontando o nosso pecado, brotando em nós arrependimento e trazendo a nós então o perdão dos nossos pecados, nós experimentamos de fato a misericórdia do Senhor. Talvez você esteja nessa noite aqui extremamente pesado com os seus pecados. Eles andam fazendo tanta força nas suas costas que você já tem andado corcunda. A palavra de Deus lembra nessa noite: descanse no Senhor. Se você de fato conhece a Cristo, se você de fato olha para aquela cruz e diz: ali está o meu Salvador, se você de fato olha para o Jesus, o Filho de Deus encarnado, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e você diz: Ele é o meu Rei, Ele é o meu Senhor, descanse nessa noite. Há conforto para você na cruz, porque foi ali que esse mesmo Cristo, que é seu Rei e seu Senhor, crucificou lá tudo o que poderia ser usado contra você. Mas percebe, se isso é fonte de conforto, isso também pode ser fonte de desespero. Porque se você continua olhando para aquela cruz e ela não significa nada para você, se você continua ouvindo a respeito desse poderoso Cristo e Ele não é ninguém para você, a mensagem do profeta Jonas continua ecoando para você: 40 dias e você será subvertido. 40 dias e a ira do Senhor lhe alcançará. Arrependa-se nessa noite. Volte-se para Cristo e para a sua cruz. Abandone os seus pecados. Reconheça a sua vileza. Clame ao Senhor. Quem sabe ainda há esperança para você. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, nós gratos te somos pela tua palavra. E te somos gratos também porque a tua misericórdia é demonstrada para nós no perdão dos nossos pecados, no confronto dos nossos pecados, no arrependimento que tu fazes brotar no nosso coração dos nossos pecados. Ó Deus, como tu és bondoso e maravilhoso. E nessa noite, ó Deus, nós te rogamos que tu encorajes o teu povo, que tu fortaleças a fé do teu povo, e de que todos aqueles que encontraram paz no Senhor Jesus, que essa paz que excede todo entendimento possa de fato tomar-lhes o coração e a alma, e eles possam caminhar essa semana como pecadores perdoados, como aqueles que de fato encontraram a misericórdia de Javé revelada no seu Santo Filho. Mas não são poucos de nós, ó Deus, que têm resistido à tua palavra. São muitos entre nós que muitas vezes têm feito ouvidos moucos para os teus alertas,
para os teus avisos. E, ó Deus, nessa noite nós te rogamos por esses cuja marca é a dureza de coração, é a dureza da cerviz, é um coração onde não há arrependimento nem transformação. Ó Deus, em nome de Cristo, traze estes à sanidade, converte-lhes o coração, dá-lhe esse genuíno arrependimento no poder do teu Santo Espírito, e que haja abnegação, que haja humilhação, que haja clamor, que haja abandono de pecado nessa noite. É o que nós te rogamos, ó Deus, no nome de Jesus.